Cirilo de Alexandria foi patriarca de Alexandria quando a cidade estava no auge de sua influência e poder no Império Romano. Um dos padres gregos, Cirilo escreveu extensivamente e foi protagonista nas controvérsias cristológicas no final do século IV e do século V. Foi uma figura central no primeiro concílio de Éfeso, em 431, que levou à deposição do patriarca Nestório de Constantinopla. Ele é listado entre os pais e os doutores da Igreja e, por sua reputação no mundo cristão, é conhecido como pilar da fé e selo de todos os pais. Entretanto, os bispos nestorianos do Segundo Concílio de Éfeso o declararam herético, rotulando-o como um monstro, nascido e criado para a destruição da Igreja. Cirilo nasceu por volta de 375 ou 378 em uma vila chamada Didúcia, em copta, e Teodósio, em grego. Segundo João de Niquil, provavelmente a moderna El Mahala El Kubra, ou nas proximidades. Porém, autores posteriores, especialmente gregos, apontam Alexandria como sua cidade natal, o que várias fontes modernas corroboram. Sua mãe seria natural de Mênfis e passou algum tempo em conventos em Alexandria antes de se casar. Em 385, Teófilo assumiu a posição de patriarca de Alexandria. Ele era tio de Cirilo e cuidou da educação de seu sobrinho em Alexandria. Cirilo recebeu uma educação clássica e teológica, provavelmente estudando gramática entre os 12 e 14 anos de idade, entre 390 e 392. Retórica e humanidades dos 15 anos aos 20 e, por fim, teologia e estudos bíblicos entre 398 e 402. Provavelmente entrou em contato com os autores que influenciaram sua exegese nesse último período. Entre suas leituras se destacam Atanásio, Orígenes, Clemente de Alexandria, Basílio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, Dídimo o Cego e até mesmo João Crisóstomo, a quem viria a citar extensivamente apesar do Sínodo do Carvalho, que o depôs. Outra influência relevante foi Isidoro de Pelúzio, importante líder nos círculos monásticos do Egito, 18 anos mais velho que Cirilo. Embora a relação entre os dois ainda precise ser clarificada, Isidoro escrevia-lhe frequentemente, geralmente em um tom crítico, de surpreendente franqueza para um clérigo provincial, embora não houvesse sinal de ressentimento entre os dois. Por isso, cogita-se que Isidoro seria um conselheiro respeitado por Cirilo e talvez tenha sido mentor do futuro patriarca. Se Cirilo foi a mesma pessoa citada por Isidoro, então ele viveu um tempo como monge. Segundo Gibbon, Cirilo teria 5 anos de sua juventude nos mosteiros da Nítria, até Teófilo chamá-lo à cidade. Uma carta de Isidoro, em que ele reclama do excesso de interesses mundanos de Cirilo, contrários ao ideal da busca da solidão, também é utilizada para sustentar essa tese. Entretanto, não é certo que Cirilo tenha passado pela vida monástica. O fato de nunca mencionar este suposto fato ao escrever para monges egípcios, já como arcebispo em Alexandria, é considerado surpreendente, um argumentum silentio. Severo de Antioquia tinha dúvidas sobre essa tradição, enquanto Ibn al-Moqaffa
a defende, mas cita Serapião, o sábio, como mentor de Cirilo ao invés de Isidoro, mas é considerado uma fonte pouco confiável. McGuckin cogita que, afinal, Cirilo tenha passado algum tempo em mosteiros como parte de sua educação para a vida eclesiástica, dada a importância dessas instituições para o cristianismo egípcio à época. Em 403, com aproximadamente 25 anos, Cirilo terminou seus estudos e foi ordenado leitor da Igreja Alexandrina, ao lado de seu tio patriarca. A partir daí, ascendeu a cargos eclesiásticos mais altos, mas provavelmente já estava ligado às esferas superiores da Igreja de Alexandria desde o começo da carreira. McGuckin lembra que, à época do concílio de Éfeso, Nestório havia ocupado o trono em Constantinopla por apenas um ano, enquanto Cirilo já teria 25 anos de contato e experiência com a política da Igreja no nível mais alto, o que pode ter sido decisivo para o resultado do concílio. No mesmo ano, Cirilo acompanhou Teófilo ao Sínodo do Carvalho, realizado em Calcedônia, e que resultou na deposição de São João Crisóstomo, do Patriarcado de Constantinopla. Teófilo teve um papel central na deposição, um posicionamento que causou atrito com Roma, que exigia a reabilitação de João e abalou as relações entre as duas sés até os primeiros anos do Patriarcado de Cirilo. Durante o Patriarcado do tio, Cirilo apoiou a deposição de João Crisóstomo e, no início de seu patriarcado, rejeitou a restauração do nome de Crisóstomo nas comemorações em Constantinopla e Antioquia. Entretanto, desde por volta de 417, o patriarca alexandrino começou uma longa e diplomática reabilitação de João, abandonando aos poucos a posição de Teófilo e adotando a sua própria, reduzindo o desconforto da cúria romana. Crisóstomo foi posteriormente muito citado nos sermões de Cirilo, que o considerava um exemplo de ortodoxia. Não se sabe, porém, se esta reabilitação levou à restauração do nome de João aos dípticos da Igreja Alexandrina. Tampouco conhecemos com certeza com que intensidade Cirilo respeitava João. Enquanto João de Níquio afirma que o patriarca o considerava um professor e restaurou sua honra com grande alegria, Nestório afirma que Cirilo venerava as relíquias de João Crisóstomo relutantemente. McGuckin cogita que a resposta está entre esses extremos. Teófilo faleceu em 15 de outubro de 412. O patriarcado foi disputado, então, entre Cirilo e o arcediago Timóteo, que era, segundo McGuckin, o favorito de Constantinopla. Da disputa evoluiu um tumulto, resultado do conflito entre os defensores de cada um dos candidatos. Embora Timóteo tivesse o apoio de Abundâncio, o comandante das tropas romanas no Egito, Cirilo venceu. Foi feito patriarca em 18 de outubro, 3 dias depois da morte de Teófilo, com o apoio do povo. Para a época, o Patriarcado de Alexandria já era poderoso, uma ascensão que remontava à época de Atanásio e devia muito ao controle que tinha sobre as hordas de monges armados, chamados parabolanos. O patriarca conseguiu impor-se ante a corte imperial, e seu poder rivalizava até com o do prefeito da cidade. Assim, o novo patriarca passou a exercer mais funções que seu antecessor, assumindo a administração de questões seculares e outras que estavam sob a autoridade do prefeito civil. Segundo Gibbon,
Liderados por Cirilo, os parabolanos controlavam os programas de caridade e os prefeitos egípcios temiam sua influência. À época, Alexandria, habitada por judeus, pagãos e cristãos, era conhecida pela instabilidade e, segundo Sócrates de Constantinopla, nenhuma outra cidade era mais propensa a tumultos, sempre violentos. Cirilo fechou as comunidades dos novacianos e tomou seus objetos sacros. Os novacianos eram a seita dos seguidores de Antipapa Novaciano, que separaram-se da igreja basicamente porque acreditavam que os cristãos apostaram que, durante a perseguição de Décio, os Lapsi não podiam ser perdoados e nem readmitidos. Entretanto, suas práticas condiziam com as dos cristãos em quase todos os demais aspectos, e Gibbon os descreve como os mais inocentes e inofensivos dos sectários. Segundo Sócrates, o bispo novaciano Teopempto teve também suas posses confiscadas. A comunidade judaica de Alexandria era grande, Gibbon cita 400.000 pessoas na época de Cirilo, e tradicional. Presentes na cidade desde sua fundação 7 séculos antes, eram bem-sucedidos e protegidos pela lei secular. Sócrates escolástico conta que, durante uma deliberação sobre alguma festividade dos judeus, eles acusaram um monge Hierex, um exaltado seguidor de Cirilo, de incitar tumulto entre os presentes. Orestes, o prefeito, que invejava o poder dos bispos, aproveitou para prendê-lo, torturá-lo e assassiná-lo em público. Cirilo se encontrou com os principais líderes judeus e os ameaçou. Eles, por sua vez, organizaram um ataque aos cristãos. Saíram em uma noite pelas ruas, anunciando um suposto incêndio em uma igreja. À medida que os cristãos saíam para salvar o edifício, os judeus os assassinavam. Contudo, Gibbon cogita que a morte dos cristãos possa ter sido acidental, mas, seja como for, sabe-se que cristãos foram mortos por judeus. Cirilo respondeu aos ataques indo às sinagogas acompanhado por uma multidão e prendendo os judeus à força. Pegos de surpresa, não puderam se defender e acabaram expulsos da cidade. As sinagogas foram demolidas e os bens dos judeus saqueados. Vários historiadores afirmam que praticamente todos foram expulsos da cidade, enquanto que outros consideram a afirmação exagerada. Orestes não gostou do resultado, pois a perdeu de uma grande parte da população sob seu comando. Além disso, os judeus eram protegidos pelas leis. Ele comunicou o ocorrido ao imperador Teodósio, mas Hélia Pulquéria, a imperatriz regente, era profundamente cristã e implantou uma comissão de inquérito para avaliar a situação. Cirilo escreveu-lhe também, afirmando que a expulsão dos judeus foi um ato para proteger os cristãos. Em 416, Edésio, um investigador enviado por Constantinopla, concluiu que os parabolanos eram uma ameaça à segurança pública. Como consequência, limitou-se o número deles a 500. Além disto, o grupo passaria a estar subordinado ao prefeito e não mais ao patriarca. A nova legislação ainda admoestava o bispo a manter-se distante da política. Apraz Nossa Clemência, o imperador, que os clérigos não devam ter nada em comum com questões públicas ou temas pertinentes ao Senado Municipal. Entretanto, 2 anos depois, haveria uma notável restauração do poder de Cirilo. O número de parabolanos subiu para 600 e eles foram novamente colocados sob direção do patriarca. Apesar disso, as reclamações do prefeito
afirma Gibon, descontentaram alguns monges nitrianos. Quando a carruagem de Orestes passava pelas ruas da cidade, cerca de 500 deles atacaram-na, acusando o prefeito de paganismo. A maioria dos guardas do prefeito fugiu e, apesar de Orestes afirmar que era cristão batizado, acabou ferido por uma pedrada na cabeça. A população alexandrina dispersou os monges e Amônio, o monge que lançara a pedra, foi capturado. Como punição, foi torturado publicamente até a morte. Cirilo tomou o corpo do torturado, levou-o a uma igreja e mandou listá-lo entre os mártires, intitulando-o Taumácios. Segundo Sócrates, este ato foi mal visto, mesmo entre os cristãos. Amônio teria morrido não por não renunciar à fé, mas sim por um crime comum. Ele afirma ainda que Cirilo estava consciente disso e deixou o episódio cair no esquecimento. Na época, morava em Alexandria a filósofa chamada Hipácia. Pagã e neoplatonista, era considerada muito sábia e virtuosa, mesmo pelos cristãos. Entretanto, corriam boatos de que ela prevenia Orestes, seu amigo, contra Cirilo. Assim, na quaresma de 415 ou 416, uma multidão, incitada por um leitor chamado Pedro, tomou-a de sua carruagem, arrastou-a até uma igreja e a assassinou, desmembrando-a e queimando seu corpo. Gibon afirma que os seus assassinos foram salvos através do pagamento de um suborno. A relação de Cirilo com o ocorrido é controversa. Sócrates e Gibon afirmam que sua morte trouxe opróbrio para a igreja de Alexandria e seu patriarca, mas não menciona o envolvimento de Cirilo. Damácio, por sua vez, atribui explicitamente o assassinato ao patriarca, que teria inveja de Hipácia. A Enciclopédia Católica, porém, lembra que Damácio escreveu muito depois do fato e afirma que ele repudiava os cristãos. Vários autores tendem a atribuir culpa ou responsabilidade indireta ao patriarca. Ele teria incitado as multidões com seus discursos, mesmo não dando ordens explícitas. Segundo Mangasarian, Cirilo não gostava da popularidade de Hipácia. Acreditava que ela estava competindo com o cristianismo, levando para longe de Cristo homenagens que pertenciam a ele. Ela estaria roubando de Deus os seus direitos e devia cair. Tal foi o raciocínio de Cirilo que a igreja canonizou. Em 432, morreu o Papa Celestino I e seu sucessor, Sisto III, corroborou o resultado do concílio presidido por Cirilo. Depois de alguma resistência, ele convenceu João de Antioquia a se reconciliar com o patriarca alexandrino. Após o concílio, Cirilo escreveu ainda vários tratados, cartas e sermões. Foi patriarca alexandrino por 32 anos e reinou até sua morte, em 9 ou 27 de junho de 444.